Vocês estão vivos, gente? Sejam muito bem-vindos ao Fator Replay, o seu podcast remasterizado. Eu sou o Ângelo e porta tudo, remasteriza tudo e refaz tudo. Eu tenho quase certeza que eu fiz essa mesma intro quando a gente gravou esse episódio de Port, Remasters e Remakes no podcast. Mas é porque eu realmente penso que esse é o caminho. Hoje eu acho que você conhece essa frase, você já ouviu isso, né? Eu tenho quase certeza que eu falei a mesma coisa, mas apesar de já ter sido contra isso durante um tempo, hoje pra mim esse é o caminho, cara. Porta tudo, remasteriza tudo e refaz tudo. Eu não sou contra ports, não sou contra remasters, não sou contra remakes. Vamos refazer tudo. Eu sou o Flávio e a regra é clara. Passou de 10 anos, pode refazer. Isso aí, passou de 2 anos, pode remasterizar. Pode, remasteriza e refaz. E portar não precisa de... não tem tempo, porta. Porta. Eu sou Renan Foca e eu queria um remake de Final Fantasy Tactics. Eu vou falar isso em todo lugar possível. Até acontecer, até a Square Enix ouvir, ó, a Konami já, a Annapurna tá ouvindo o nosso episódio, né, que roubou nosso Pix do Silent Hill, mas mentira, é rumor. A Nintendo já ouviu o nosso episódio, agora a Square Enix, se vocês estiverem ouvindo, remake de Final Fantasy Tactics, porque eu também quero jogar e eu não vou jogar aquele quadradão não. Eu tava lendo aqui na pauta remake de Final Fantasy, antes de eu terminar de ler eu pensei que era 15. Isso não, aí. pelo amor de Deus, né? Calma. Já refaz o 15 também. Cruz credo, amigo. Sofrimento uma vez só na vida tá ótimo. Eu sou o Muri e mais vale um remake na mão do que 2 portes voando. Que essa é a frase de impacto, porque eu prefiro muito mais um remake bem feito do que um esporte aí que fica mal feito pra caramba. É sobre isso. Bom, é o seguinte, a gente tem que contar um segredo pra vocês. Vocês que estão ouvindo esse episódio, vocês caros ouvintes, existe um segredo dentro da podosfera que é o seguinte: se o seu podcast não faz um episódio de ports, remasters e remakes explicando o que são eles e como que eles funcionam, qual a importância deles para a indústria, você é banido da podosfera. Então a gente está aqui atrasadíssimo já estamos no episódio 24, tentando tirar esse atraso, porque a gente já recebeu um aviso de cease and desist da podosfera. Já passaram na porta aqui. Não, já estão invadindo aqui, já que se a gente não fizesse esse episódio de ports, remasters e remakes, a gente estava fora da podosfera. Então a gente está aqui para cumprir esse protocolo. Esse é um protocolo muito importante. Pode prestar atenção, pode ouvir qualquer episódio de game que você ouve, tem esse episódio. Qualquer podcast de game que você ouve, tem esse episódio de ports, remasters e remakes. E claro que a gente não ia ficar sem, né? A gente não ia ficar de fora. Então estamos aqui para portar, a gente está aqui para remasterizar e a gente está aqui para refazer, porque hoje é o nosso momento de falar um pouquinho para vocês desse evento dos games, né? Quando você tá sem fazer jogo, quando você fala, pô, fazer o jogo tá demorando pra sair. O que a gente faz? A gente porta um jogo velho, a gente remasteriza um jogo velho, a gente refaz um jogo de qualquer jeito, e aí, né? Como diz a segunda lei da termodinâmica, no mundo de videogame, nada se cria, tudo se faz remake. Já dizia Isaac Newton, né? Eu misturei a cara de bola tudo aqui. Faz bem, mas bom. Né? Reciclagem sempre bom, faz bem pro mundo. Reciclar lixo. Pelo menos você tá reciclando um lixo, né? Mas pior quando você recicla uma coisa boa e vira um lixo, né? Mas vamos lá, e isso de remake e remaster e tal, não é só exclusivo de videogame, né? Tem remakes e remasters aí na música, no cinema, na literatura. Então, se bobear em podcast de filme, em podcast de música, também deve ter esse episódio de remasterização, porque ninguém quer ser banido da podosfera. Então a gente tá sempre aqui cumprindo o protocolo pra poder, né, fazer parte da modinha. Tem que pegar os velhos mesmo. Remaster serve pra agradar gente velha. Exatamente. Tá todo mundo, porra. O gamer tá virando tiozão de 30 anos, então vamos agradar, vamos trazer de volta, vamos pegar lá na nostalgia de No Meu Tempo Era Bom, se virar aquele tiozão velho e falar: no meu tempo os videogame era difícil, sabe? Eu queria estar virando tiozão de 30 anos. Tem 30 anos. Mas vambora, vambora.
Vem com a gente que o Fator Replay Remaster tá começando. Tiozão de 30 anos, é foda. Eu tô tiozão de 40 anos. Meu sonho de princesa. Eu tô chegando nos 35, então tá todo mundo junto, filho. Eu tenho 40, não tô junto com ninguém, não. Eu tô bem aqui, tô safe. Cycle, got a hike, collect, select, show me your best set. Crystal blisters, it's all over now. Cycle cane, you sucking on any more candy canes. Mas é isso mesmo que o Foca falou. Tem que agradar. A gente jogou... Se a gente jogou um jogo há 30 e tantos anos atrás, aí você vai jogar ele hoje... Vou dar um exemplo. Um exemplo rápido e claro. Estava eu fazendo uma live de Super Mario Bros 2, o ocidental. Aquele que é o Doki Doki. Sei. Cara, eu tinha uma memória tão afetiva desse jogo. Eu lembrava dele, sabe? Tipo, nossa, era aquele jogo que você escolhe o personagem, a Peach, o Toad... Cada um tem um poderzinho, a Peach dá uma voadinha, o Luigi pula super alto, o Toad é super rápido. Pô, aquele jogo era legal pra caramba. Eu fui jogar, aquele jogo é horrível. Aquele jogo é insuportável, aquele jogo é péssimo. Ele é horroroso, é horroroso. Um dos piores jogos que eu já joguei na minha vida. E aí é isso que eu tô falando, sabe? Às vezes a gente tem uma memória afetiva, às vezes os jogos eles são tão quebrados, mas tão quebrados, que você lembra deles, porque quando você era pequeno, você jogava umas coisas quebradas, né? Você jogava umas coisas tortas. É, porque até Você não tinha referencial de coisa boa, né? Além de não ter o referencial, também era o que tinha de tecnologia, né? Tipo, as coisas foram mudando e se aperfeiçoando, né? E na época era o ápice, assim, né? E hoje em então, e aí você pensa, pô, eu não quero jogar isso hoje, né? Então se você for fazer uma coisa mal menos, você refaz. É igual o Mario 64, um exemplo melhor e mais simples. O Mario 64 é um bom jogo, ele é um ótimo jogo. Só que, se ele fosse refeito, ele poderia ser ainda melhor, porque aí a gente não ia ter o Mario Sabão, né? O famoso do Mario Sabão que escorrega, você anda, ele escorrega, aí você dá uma viradinha, ele escorrega. Tudo ele escorrega, ele dá uma escorregadinha pro lado, uma escorregadinha pro outro. Agora, se você refaz, por exemplo, o Mario 64 na engine do Odyssey, você ia ter um jogo com mecânicas melhores, com a nostalgia que você tem, porque você ia recriar todos aqueles mundos numa engine nova, num sistema novo, sem ter as problemáticas que você tinha no passado. Isso do sabão, eu acho que a base do 64 deve ter sabão, porque o Mario Kart também é assim, né? Os carrinhos meio que escorregam. Escorrega na pista, né? Eles não sabiam fazer 3D, né, gente? Era a primeira vez ali, tá trabalhando com 3D direito. Você aperta, escorrega tudo. Mas vocês já perceberam que tem algumas pessoas que elas defendem que o remake, o remaster e tal, ele tem que trazer as coisas ruins também pra ele ser tipo, totalmente saudosista? Link's Awakening, aquelas... Estão te chamando. É, esse tipo de coisa, sabe? Que ele tem que ser refeito, mas tem que deixar ele totalmente fiel ao original, sabe? Até as partes ruins. Existe esse problema, porque assim, existe o remake que você reinventa uma história. Depois, vamos continuar nesse assunto pra gente não perder o fio. Depois a gente contextualiza um pouquinho das noções. Mas vamos entrar nesse assunto, porque é assim, existe o remake que ele reimagina as histórias, né? Ele reinventa as histórias, que é o que tá acontecendo com Resident Evil. Por mais que o primeiro remake do Resident Evil tenha seguido muito mais a linha do original e feito assim uma elevação do original, mas eles ainda criaram coisas, colocaram coisas inéditas. E aí a partir do 2 e depois daquela pataquada do 3, a Capcom já mandou estamos reimaginando a série, né? Então não se apeguem aos jogos originais. Claro que não vou pegar, né, filho? Você tá fazendo uma bagunça. Mas tá, existem os remakes que você reimagina as histórias e você atualiza as mecânicas. Então beleza, o remake do 3, ele é uma bosta. Só que, delícia de jogar, né? Comandos bem feitos, controles bem feitos, aí tudo bem, você atualizou. E existem os remakes um por um, mas eles são tão fiéis, mas tão fiéis,
que você chega no Link's Awakening, que é um problema seguinte. O Link's Awakening, ele é lindo, o remake de 2019. Ele é maravilhoso, ele é uma delícia de jogar. Você anda assim, aquele Linkzinho bonitinho, naquele mundo de diorama, aquelas bordas embaçadinhas, eu acho aquilo sensacional. Só que eles trouxeram um monte de problema nesse 1x1. Eles trouxeram problema de gameplay, eles trouxeram problema daquelas dungeons, umas dungeons muito complicadas, umas dungeons complexas de uma forma assim que não tem necessidade. E aí você tem um monte de probleminha de funcionamento do próprio jogo mesmo, que eles simplesmente trouxeram tudo de herança. Quando você faz o 1x1, você pode fazer 1x1, mas atualizar algumas mecânicas. Você não precisa ficar preso à telinha que mexe em cada tela, sabe? Você pode reinventar algumas coisas. Eu acho que essa tela que ela muda quando você chega na beirada funcionou no Link Between Worlds, mas é um pouco chata no Link's Awakening. Ela podia ser contínua, né? Que é só mesmo pra poder imitar a tela do original. Sim, eu acho que o jogo podia ser mais contínuo assim, no Link's Awakening. Eles trazem melhorias, mas eu acho que elas não são tão... Assim, ajudam muito, né? Porque é aquela questão de itens, né? Você não ficar entrando no menu toda hora e tal, mas é mais qualidade de vida básica ali. Mas deixaram muita coisa. Outro que faz isso é o Crash, né? O Crash agora, então vamos entrar nas definições, porque assim, o Crash eles chamam de remake, né? Eu chamo de remaster. Não, mas porque, cara, chama de remaster, né? O Crash é remake. Não, gente, o Crash é remake. Mas não, de jeito nenhum, cara. Refizeram tudo. Não, mas com as mesmas mecânicas bugadas, mas por que não refez bom? Não, mas é parte da experiência original. Tá vendo? É isso que exatamente. Obrigado pelo exemplo, Foca. Você me deu o exemplo perfeito. Objection, cara. O Foca ilustrou, foi isso que eu acabei... O Foca ilustrou a fala do Muri aí, ó. Foi isso que eu acabei de falar há, 3 minutos. Exatamente isso. Pessoas que gostam de remake porque temos erros do original. Tipo, pelo amor de Deus. Não, parou. Quem faz isso também é o Demon Souls, né? O novo agora. Mexe. Lá, aí mexe com coisinha dele pra você ver. Mexe com o cristalzinho. O Demon Souls o que Demon Souls faz errado? Não é que ele não faz errado. Tipo, ele é exatamente... Ele só não faz certo. Ele é exatamente igual ao primeiro, sem tirar nem pôr, né? Tipo... Game of the Year 2009, só falou isso. De novo, né? Então ele vai... Esse episódio virou um risca-faca. Mas é o seguinte... Essa festa virou um enterro. Põe o Clodovil estourando o balão aí. Clodovil estourando o balão vai ser a capa do episódio. Porque assim, ó... Porque, ó, vamos contextualizar. Existem umas gray areas no caminho, né? Mas é o seguinte... Parece claro, mas nem sempre é. Então, é simples. É o seguinte... Port é quando você pega um jogo, você coloca ele de uma plataforma em outra do mesmo jeito que ele é, tá? Você pode adicionar uma coisinha... Ou pior, vamos... dá pra piorar, sempre dá pra piorar. A gente mora no Brasil, então a nossa máxima é a seguinte, sempre dá pra piorar, sempre. E a indústria dos games gosta de testar isso, né? Sim, piorar sempre é uma opção. Mas é o seguinte, o lance do port é que ele não precisa ser 100% o mesmo jogo. Por exemplo, o Donkey Kong Country Tropical Freeze, do Switch. Ele é o mesmo jogo do Wii U, só que ele tem o Funk Mode. Então você adicionou mecânicas novas, você adicionou uma qualidade de vida ali no jogo, mas ele é um port, ele foi portado. Você pegou o mesmo jogo e portou para outro console. Beleza, esse conceito é muito simples. Remaster é o mesmo sistema, você pegar um jogo de um console, passar para outro, mas melhorar ele graficamente, consideravelmente ou não. Nesse remaster existe uma gray area muito específica, que é o caso do Wind Waker HD. Por quê? O Wind Waker HD, ele é um remaster, tá? Todo mundo chama ele de remaster. Só que o que a Nintendo fez? A Nintendo pegou o Wind Waker HD e jogou na engine do Breath of the Wild. Por isso que ele é um remaster, assim, que a gente chama de elevado. E até que ponto você pode chamar isso de remaster ou de remake?
Porque você pegou um jogo e reproduziu ele numa engine nova que você tem. E deixou ele totalmente diferente, porque o Wind Waker, ele não é só aquela roupagem HD que você coloca, por exemplo, no Mario Galaxy, que foi colocada no Mario Sunshine, que você vê ali o mesmo jogo. Só tá visível as coisas, né? Você consegue ler uma placa, você consegue ver as coisas à distância. O Wind Waker, ele mudou esteticamente o jogo. Ele mudou a aparência do jogo. Aquela aparência de desenho, ela passou a ter uma aparência de CG, né, de filme da Pixar. Ele mudou totalmente como o jogo é visualmente, sem mudar as mecânicas. As mecânicas continuam exatamente as mesmas. Então ali você tá numa linha tênue entre remaster e remake, mas ele ainda é considerado um remaster. Então remaster é você pegar um jogo e atualizar. Então tem Twilight Princess HD, tem o Mass Effect Collection, tem o Chrono Cross. E aí é que o Foca falou, né? Sempre dá pra piorar. Porque todo mundo que jogou o Chrono Cross fala que o original tá melhor. E o Chrono Cross já roda mal no Play. Então, assim, eles também mantiveram a bosta da experiência original. Amo o Chrono Cross, tá? Antes que alguém fale, acho o Chrono Cross melhor que o Chrono Trigger. Zelda é o campeão das Grey Areas, porque quando a gente gravou esse episódio no Pote, a gente simplesmente entrou numa discussão calorosíssima e não conseguiu fechar se o Majora e o Ocarina 3 deles são remaster ou remake. Porque assim, é a mesma mecânica, eles mantiveram a mesma mecânica do jogo, só que, cara, é outro jogo. Quando você olha, você tá jogando outro jogo, você não tá jogando os jogos do 64, você tá jogando um jogo diferente. E tem gente que chama esses jogos de remake. Eu acho que a própria Grezzo chama esses jogos de remake. Eu já cheguei a ver declarações da Grezzo que chamam o Majora e o Ocarina de remakes. Porque existe uma história, né, uma lenda urbana de que eles estavam fazendo esses remakes em HD e a Nintendo mandou colocar no 3DS. Não sei se isso é verdade. Isso aí é creepypasta, deep lore de Zelda. Eu acho que a partir do momento que você tem uma troca de engine, você já pode tratar como um remake, porque já é toda uma programação diferente, toda uma modelagem diferente pro jogo. É uma engine diferente, não é? Sim, totalmente. E esse que é o meu ponto, assim, porque eu acho que vale até pro Crash de Demon Souls, por exemplo, porque você tá lidando, por mais que eles sejam um por um idênticos, estão mantendo os problemas ali e tal, você tá mudando a engine. Que o remaster é você pegar o master, né? O remaster, né? A master é o arquivo original e trabalhar em cima dele. O que aconteceu com esses jogos, né? Com Ocarina, Majora, o Demon Souls e tal, é que eles pegaram uma nova engine e trouxeram aquele jogo antigo pra dentro dela, né? Então, assim, eu acho que dá pra considerar remake. E aí, o remake é muito mais simples. O remake é você simplesmente não trabalhar com o material original, tá? Você pode refazer um jogo 1 por 1, no caso do Link's Awakening, mas nada da programação do jogo do Game Boy foi utilizada para refazer o jogo no Switch. Eles simplesmente olharam e falaram, como que o jogo funciona? Desse jeito. E aí começaram a programar ele do zero, tá? Então o remake é você refazer o jogo do zero, que os casos mais clássicos que a gente tem hoje em dia são os Resident Evil. Os Resident Evil 3 são remakes. Eles não usam nada do material original, eles são inspirados no material original. Então, por mais que você tenha uma cutscene parecida, tanto que eles fizeram a cutscene do primeiro, né? O primeiro ele é filmado com pessoas, é uma coisa maravilhosa, é uma obra de arte da teledramaturgia. Então, eles tiveram que fazer uma cutscene inicial para o jogo, porque o jogo simplesmente não tinha. Então eles refizeram todo o jogo. Então tudo que você vê ali, por mais que seja parecido, tem a mansão, tem os mesmos sistemas, ela anda do mesmo jeito, eles simplesmente refizeram todo o jogo. Aí refizeram o 2, refizeram o 3. E aí no 3 já não tem nem mais como, porque o 3 não tem um glimpse, né? Não tem uma memória do que o jogo original um dia já foi. Aí a gente já sabe mesmo que esse é o caminho do remake. Então, por mais que as definições elas sejam claras, por mais que as definições, cada um tenha o seu, quando a gente está discutindo isso, a gente sempre mistura um com o outro. Porque por mais que quem fez o Crash foi o Toys for Bob, né? O Trilogy também. Vicarious Vision, não é a primeira?
A Vicarious Visions, Ah, é, é a verdade. Vicarious O Toys for Visions. Bob é o Crash... É o 4. O 4. Vicarious Vision que Deus o tem. E as duas, né? Porque a Activision pôs as duas pra fazer Call of Duty, né? As duas já foram pro saco É já. o destino. Já Toda foi empresa as da duas. Activision. Então, por mais que a Vicarious venha aqui na minha casa e fale assim, ó, esse é o código do Crash Insane, que a gente fez do zero. Eu vou falar, puta que pariu, por que vocês fizeram isso, né? Porque vocês mantiveram aquela mesma mecânica bugada, aquela porcaria. Então, ó, pra mim, o Crash é um remaster, ninguém tira isso da minha cabeça. Não, Aí Blue vocês Point. que... Vocês que se Fica aí resolvem a entre Blue vocês. Point aí. Porque o 4 que é um jogo novo, feito do zero, ele tem as mecânicas dos originais, mas ele não tem as problemáticas de pulo, de distância, de plataforma. Mas aí Então- é porque pode se considerar também é uma vertente de um remake. Tipo assim, é uma decisão do estúdio que está trabalhando Uma em decisão horrorosa. fazer um remake nesse estilo, mantendo ali todos os problemas. Porque é um por um ali igualzinho, mas sei lá, o jogo antigo tá lá, ninguém usou aqueles arquivos, né? Tipo, eles foram lá e fizeram tudo de novo e mantiveram o pulo horroroso. O Demon Souls eu não joguei, mas tem pessoas que reclamam disso também, né? De que. Olha, ainda tá falando mal. Puta que pariu. Hã? Demon Souls é perfeito. Nem Não, vem. mas tô falando que tem pessoas. Eu não joguei, não sei, não conheço e nem sei se eu jogar isso. Mas tem pessoas que reclamam também, né? Que eles poderiam ter dado uma ajustadinha aqui e ali, né? Eu acho que tem umas coisas. Mas tem gente que gosta muito, né, Foca? Ah, eu sou fã porque eu joguei o primeiro e joguei o remake. E, cara, o remake tá simplesmente delicioso. Delicioso. Tá bem bonito, eu acho que né? o problema dos jogos da From é que eles ainda não atualizaram a engine, né? Igual o Muri falou. Nem pro Elden Ring eles atualizaram. Então Não, eles usam inclusive Ainda- a mesma engine desde Dark Souls o 2. Demon Souls. Ainda assim, o Elden Ring, que foi um jogo feito do zero, ele parece um jogo já ultrapassado, né? Um estilo mais... Datado, né? Vamos Datado, ser sinceros exatamente. aqui. Vamos Sim, ele vamos falar em termos práticos. Ele é maravilhoso, a gente tem um episódio sobre ele, vai lá ouvir, e a gente falou muito bem do jogo, só que ele tem cara de jogo datado, porque a engine é datada. Põe assim, ó. Parece a Game Freak lidando com Pokémon. Né? Tipo, usando a mesma coisinha lá dos anos 80 até hoje. Então, mas aí a Game Freak, pra fazer remake, ela é foda. Mas Porque o que ela faz? Geralmente não é ela que faz, né? Ou não? Não, só um sempre remake foi ela delas faz. que não o é. único que ela não fez foi esse último, Foi o que último? foi Entendi. o mais problemático. Ah, sim. Porque o que ela faz? Ela pega um jogo antigo, e ela coloca no estilo e na engine dos jogos novos. Então, quando você tem um Fire Red, por exemplo, ele tem a engine dos jogos do GBA. Então ele é muito mais bonito. O Fire Red é maravilhoso perto do Red Blue original. Uhum. O Heart Gold Soul Silver também, né? Soul Silver, o Omega Ruby, o Alpha Sapphire com a engine do XY E é legal ficaram que muito lindos. E eles fazem... É engraçado, porque pelo menos o Omega Ruby e Alpha Sapphire, eles fazem... Tem coisas melhores, assim, do que o próprio XY, né? Ele Sim, traz porque mecânicas veio novas, depois, assim. né? Então você melhora um jogo original. Né? Você pega um remake e faz melhor do que um jogo original que você estava usando para teste. Né? Você vê, por exemplo, o Let's Go. O Let's Go ele é um remake do Pokémon Yellow. E ele é lindo, porque ele tá numa engine nova. Não é uma engine que eles não usaram para nada. Sabe, o Pokémon agora no Switch, cada jogo tem uma engine diferente. Tem um estilo visual diferente. O Arceus é diferente do Let's Go, que é diferente do Sword Shield, que é diferente do Diamond, do Brilliant Diamond e do Shining Pearl. Será que eles estão testando o engine? Eu tenho certeza que eles estão testando e que são remakes bem feitos, né? Acho que vale a pena citar o caso da Game Freak, já que a gente tá falando de Pokémon, porque eles são remakes por necessidade. Porque Pokémon ele tem a mecânica de troca, você tem que ficar trocando Pokémon, né, pra você mantendo o seu time lá, clássico do GBA e tudo mais. E tem uma hora que quando você troca de geração, a conexão, você perde a conexão entre gerações. Você não consegue hoje com um Game Boy clássico, só se você fizer muita maracutaia, mas conectar ele diretamente num Switch.
Sim. Então os remakes de Pokémon, eles vêm pela necessidade de você refazer o jogo pra ele ganhar uma conexão nova. Porque as pessoas falam assim, mas pra que eles estão refazendo um jogo que é bom? Porque rolou muito esse papo quando tava saindo o Brilliant Diamond Shining Pearl, que mas já tem o Platinum, mas o Platinum é bom, o Diamond Pearl é bom, pra que refazer? Porque o DS, gente, ele já morreu. Tipo, você não tem mais como fazer conexão direito com o DS. Tinha lá o Poké Transfer, mas, por exemplo, do Black and White você já não consegue mais transferir nada pra frente. Então, provavelmente, o remake do Black and White, inclusive, deve vir daqui a pouco. Não deve demorar muito. Porque não é uma questão de, a gente tá fazendo porque a gente gosta de remake, ou porque a gente deu aqui na telha pra dar mais dinheiro. É porque é necessário. Também. E ainda assim, ela faz um trabalho muito bom. Pros remakes... Olha só como é que tá, né? O Fire Red, esse lá do coisa... Leaf Green. Eles já tá na hora de fazer remake de novo, né? Não, tem um Let's Go, amigo. Então, ela fez. Ela fez um remake. Foi o Let's Go, né? Ah, tá, entendi. Então, tá. Mas presta atenção. Eu falei sobre isso. Eu gravei um episódio com o pessoal do GamerCast e eu falei sobre isso. O que a Game Freak fez? Ela fez um remake do Red e do Blue. Fire Red, Leaf Green. Aí Sim. O que ela fez agora? Ela fez um remake do Yellow. Sim. Beleza? Fechou uma trilogia. Por que ela não inseriu Por que ela não fez o Brilliant Diamond e o Shining Pearl com as mecânicas do Platinum? Porque depois ela vai fazer um remake do Platinum mais pra frente. Assim como ela vai fazer um remake do Emerald, do Crystal. Faz sentido. Porque ela não tá incluindo esses jogos nos remakes que ela faz. Eu falei... Essas terceiras versões. E aí, daqui uma geração ou duas, você vai ver um Let's Go de alga. E aí você vai ver um remake do Platinum, com as mecânicas do Platinum. Sabe? Então ela é esperta, ela sabe o que ela tá fazendo pra ela manter essa longevidade do Pokémon entre um lançamento original e outro. E eu falei o Fire Red, na minha cabeça veio o Soul Silver, que é o segundo, né? Eu falei errado. Não. Sim, o Fire Red é o primeiro. O Soul Silver. Soul Silver é o melhor remake ever. Tá na hora de refazer ele de novo, né? Porque ele é do DS, né? O Soul Silver. Então, já chegou o momento de refazer ele, né? Sim e não, ao mesmo tempo. Porque sim, se você for saudosista, se você quiser jogar o jogo de novo, naquele mesmo jeito. E não pela questão logística da coisa, porque você consegue achar todos os Pokémon de Johto nas versões mais novas dos Pokémon mais novos. Mas isso não acontece nos outros também, ou não? Não. Por exemplo, se você for jogar o Diamond and Pearl, isso na época do DS, né? Lá em 2007. Vamos voltar pra 2007 e tal. 2007 ou 2006, não lembro. Mas enfim. Se você for jogar o Diamond and Pearl, tem Pokémon de canto que você não consegue achar e também não estão no Emerald. Então, tipo, o remake, o Fire Red Leaf Green, ele veio pra levar os Pokémon do Game Boy pro Game Boy Advance, pro Game Boy Advance de poder fazer o link com o DS. Porque o DS e o DS Lite ainda tinham leitor de fita de cartão de GBA. Então é isso. Aí, por exemplo, se você for jogar o XY, a Nintendo teve que lançar pro DS, pro 3DS, aquele Poké Transfer, pra você jogar as coisas pro 3DS porque não tinha conexão. Então é isso que eu falo de remake por necessidade. É porque sem o remake você perde tudo aquilo que tá lá atrás. Hoje em dia é mais fácil que você tenha o Virtual Console. Então, por exemplo, você tem o Pokémon Silver e Crystal no Virtual Console. Se você quiser do 3DS, pelo menos, do Switch ainda não. O Virtual Console morreu. Você consegue transferir, ou conseguia, né, pro Pokémon Home direto do Virtual Console. Funciona, então, você não precisa de um remake. Não, eu acho que os do Virtual Console não funcionam, Eu tentei fazer uma vez, não apareceu. Pelo menos pra mim não apareceu, não. Tem que funcionar, porque tem essa... A ideia é essa feature. É você poder usar o Pokémon Home pra transferir os Pokémon dos jogos lá das primeiras gerações pros mais novos. Que rolê, né? Eu não sabia desse detalhe, assim, né? Tipo, eu pensava que eles estavam fazendo só pra... vamos refazer. Porque, tipo, Pokémon rolou esses dias que saiu os resultados mais recentes de resultado financeiro da Nintendo. O pessoal ficou falando muito de venda de jogo de Pokémon e tal. Eu até postei isso no Twitter, porque no ranking que tava lá, né, os Pokémon Emerald, Platinum e Crystal são os 3 piores números de venda. Então, são os 3 fracassos da franquia inteira. E pra muita gente são os 3 melhores jogos. Eu amo Pokémon Emerald de paixão.
Se alguém falar mal de Pokémon Emerald, eu vou achar seu endereço, eu vou provavelmente com uma faca no seu quarto. Mentira, não vou, mas talvez. Mas só que por que acontece Fica aí isso? Porque a dúvida, né? O Mori é o Kirby de faquinha. eu sou o Kirby de faquinha. Mas por que esses jogos eles vendem tão pouco? Porque ninguém quer jogar coisa refeita sem muita mudança, basicamente. Que aí entra aquele negócio do port, ou do remaster. Porque, querendo ou não, Emerald, Platinum e Crystal são os mesmos jogos, só com uma coisinha diferente, uma corzinha diferente, uns Pokémon exclusivos diferentes. E quem jogou os primeiros, o Ruby Safira, o Silver e Gold, etc., não vai gastar dinheiro pra comprar um outro jogo pra jogar tudo de novo. Por isso que a Nintendo, inclusive, a Game Freak parou de fazer isso em Black and White. Ela falou, então vamos parar de fazer terceira versão, vamos começar a fazer sequência pra ver se dá certo. Deu um pouquinho mais certo, só que eles pararam de novo, porque eles viram que agora a moda é fazer DLC. Então, porque eles tentaram, no Black and White eles fizeram algo muito bom, só que aí quando ela chegou no Ultra Sun e Ultra Moon, que aí são os problemáticos da franquia, ela fez um DLC, que é o mesmo jogo com umas coisinhas extras, pra vender de novo como um jogo novo, e aí ela viu que isso não tava rolando, e isso tava dando um problema muito sério pra eles. Então eles chegaram na geração dos DLCs, que é o Switch, e aí eles aprenderam a fazer DLC. Então o Pokémon Sword Shield, ele tem o melhor, por assim dizer, conteúdo, entre aspas, porque ele tem aqueles 2 DLCs que serviriam quase como um terceiro jogo, né? Porque eles funcionam de uma forma diferente do jogo original, eles têm uma coisa a mais do que o jogo original, e eles estão ali dentro do jogo, então você vende como um pacote adicional. Ninguém compra o jogo do zero de novo, que é o grande problema que eu vejo com remaster e port. Porque, por mais que seja muito legal, e eu apoio assim, a indústria fazer remaster e port e tudo mais, mas é você vender pelo preço cheio um jogo que você não mudou nada, sabe? Tipo, por isso que eu defendo tanto o remake, porque o remake você ainda muda alguma coisinha. Remaster e port, gente, sim, eu fico boa. eu acho que é o seguinte, o remake, ele justifica teu preço cheio, porque você pegou uma equipe e colocou ela pra refazer o jogo. Sim, né? exatamente. Zero, por mais que você tenha contratado outra equipe pra fazer, igual a Capcom contratou o pessoal lá pra fazer o remake do Resident 3 e tudo mais, você tá refazendo aquele jogo do zero, beleza? Preço cheio neles. Só que aí a gente entra na problemática dos ports, né? Às vezes não é nem o remaster, é os ports do Wii U no Switch por $60. E tem problemas maiores. Tem o port do Tropical Freeze, que custava 40 no Wii U, era o preço de lançamento dele, e a Nintendo começou a vender por 50 no Switch. 50 e ainda tirou deixa eu ver, só pra ver se a sacanagem que ela fez foi 60, sacanagem. Foi ainda mais sacanagem. Né? Eu acho que colocou 60 e removeu o Selects. Inclusive, Nintendo Selects, por onde anda? Então, não, ele não era 40, ele era 49. O Tropical Freeze, que o preço de lançamento dele era $49, cinquentinha, no Wii U, ele nunca custou $60, ela vai e faz um port pro Switch a $60. E o jogo já tava 20, porque ele faz parte do Selects, ele já tava 20 como preço fixo dele. Então o que ela fez? Ela tirou o Tropical Freeze da loja do Wii U, ela simplesmente removeu o jogo, não dava mais pra comprar, pra vender um jogo de $20, cujo preço original era 50, por 60. Então é aí que não é o começo, né, das atitudes anticonsumidor da Nintendo, mas é ali que ela mostrou garras e dentes muito grandes. Suas garrinhas safadas. Ali que ela mostrou as garrinhas dela, sabe, falando assim, hahaha, foda-se você, sabe, tipo, porque isso é uma atitude anticonsumidor, isso é uma atitude foda. Você vender porte a preço cheio, você ainda pode, assim, tipo, colocar 1 milhão de aspas, justificar, porque você está mantendo o preço de um produto, por exemplo. Então você portou, o que mais que ela portou? Você portou um Mario, New Super Mario Bros. U, por $60. O preço dele no Wii U era $60. Você portou pelo mesmo preço. Então você, entre 500 aspas, justifica. Só lá, é o preço que ela cobrava, ela tá cobrando de novo, beleza. Só que o Donkey Kong foi uma sacanagem bizarra, porque o jogo custava 50, ele já tava com preço fixo de 20, e ela vendeu por 60. Então isso é uma foda de uma atitude anticonsumidor.
Só que, mesmo pelo mesmo preço de $60, eu ainda acho uma atitude escrota e anticonsumidor. Porque se você tá portando um jogo de 5, 10 anos atrás, você tinha que vender ele por vintão, cara. Vintão no máximo 30, porque deve custar 15 conto pra essa empresa fazer isso. Pra ela pegar o ISO e instalar em outro console. Até menos. E o Mario, por exemplo? Os Marios. Acho que vale a pena a gente falar, já que estamos falando em port. Do All Stars. Mario Collection. Eu acho que eles colocam as coisinhas assim pra poder dar uma disfarçada, né? Tipo, igual o Bowser Fury é uma demo. O Funk Mode. O Bowser Fury, por exemplo, como eu falei, o jogo devia ser vintão. Então o 3D World com Bowser Fury devia ser 30. 30 ou no máximo 40. Porque você tem um jogo novo ali, só que é um mini jogo, né? Que é um jogo de 3 horas. Que se você fizer 100%, você termina em 6. Então, você colocava ali uns $40 e fechou. Sabe, o Mario All Stars também não vale 60. Eu acho que ele vale uns 40 ali, porque você pegou 3 jogos bem antigos, muito antigos, e colocou numa coleção incompleta. Porque a partir do momento que essa coleção não tem o Galaxy 2, e agora eu não tô fazendo chorinho nem nada disso não, é uma coleção incompleta. É uma coleção feita às pressas e foda-se. Sabe, tipo, porque a partir do momento que você fala que é o 3D All Stars, você coloca o Mario 64, você coloca o Galaxy, você coloca o Sunshine e você simplesmente não faz nada com o Galaxy 2, cara, não vem conversar comigo sobre isso não, sabe? Tipo, é errado. Eu comprei porque, igual a gente falou 2 episódios atrás, quando eu falei do Fire Emblem, eu comprei porque eu tava com uma arma na cabeça pra comprar. O jogo vai parar de ser vendido, ele vai sumir das lojas, ele vai... Se você quiser, você vai ter que ir atrás de uma mídia física. E eu quero ter esses jogos, são jogos que eu gosto, são 3 jogos que eu gosto muito, eu quero ter eles remasterizados. Então eu fui lá e comprei pelo preço que ela cobrou. Só que eu ter comprado não quer dizer que eu concorde, eu acho isso mais uma das atitudes anticonsumidor, né? Você colocar um jogo por um tempo delimitado numa loja virtual e depois você simplesmente tirar, sumiu, não tem mais notícia. A gente pensou, a gente especulou um monte de coisa, ela vai vender separado, depois ela vai remasterizar o Galaxy 2. Não, ela simplesmente ignorou a existência desse momento que ela teve de remasterizar as coisas pela metade e sumiu. Então, tipo, não vale. O Mario 3D All Stars não vale preço cheio, o 3D World com Bowser's Fury não vale preço cheio, o Donkey Kong Tropical Freeze não vale nem se fosse o preço original, que ele foi lançado no Wii U, porque ele já estava com preço fixo de $20 por ser parte do Selects. Então aí a gente entra nessa problemática de você portar as coisas e até remasterizar e dar aquela facada gostosa no preço, porque não custa o que eles estão falando que custa para você justificar vender um negócio desse por $60. Desculpa. E assim, agora a gente tá tendo uns novos exemplos, não sei se a gente consegue encaixar nisso aí, que é o que a Sony e a Microsoft estão fazendo. A Microsoft não tá cobrando, né, mas a Sony tá cobrando aí por versões de jogos pro Play 5, né, igual, por exemplo, o Uncharted, né, que ela cobrou um pouquinho a mais aí pra ter o Uncharted. Os upgrades. O upgrade. Então, assim... Pô, esse lance dos upgrades é triste, né? Eu acho que dá pra considerar como um remaster também, sabe? Eu acho que o upgrade é quase que um port. Eu tô mais pro port também do que remaster. Vale como port. Entendi. Eu acho que ele vale mais como port do que como remaster. Também tá errado, cara. Por mais que seja R$50, tá errado, porque enquanto a Microsoft... eu acho que não deveria ser cobrado enquanto você tem o Smart Delivery. Não, exatamente. Enquanto a Microsoft está fazendo o Smart Delivery, que você compra o jogo e você baixa a melhor versão pro console que você tem, se você cobrar R$50 pra fazer o upgrade de um console pro outro, não é certo, cara. Você tem que ter retrocompatibilidade. Se você tem o mesmo sistema, né, a mesma família de sistemas ali, e eles são compatíveis um com o outro, não tem porquê, sabe? Você tá simplesmente abusando
do consumidor. Porque se você pode fazer esse upgrade, se a tecnologia permite fazer esse upgrade, quem tem que arcar com isso é a empresa. A gente está pagando pela tecnologia da Sony poder fazer esse upgrade. Ela simplesmente falou assim, esse upgrade vai custar tanto, a gente contabilizou ali e o pessoal, a gente vai ter que pagar uns funcionários aqui que criaram esse sistema de upgrade, vamos jogar isso em cima do consumidor, sabe? Vamos parcelar essa conta em cima do consumidor. Isso é extremamente errado. Você está jogando a responsabilidade de pagar pela tecnologia. E isso não é certo. Não é certo. De jeito nenhum. É um absurdo. Eu faço as palavras do Ângelo as minhas, porque por mais que seja só, entre aspas, só R$50, né? Não é todo mundo que tem R$50 pra dar. Mas não era pra ser cobrado, é um porte. Tipo, a única coisa que você coloca ali, assim, desculpem game designers que ouvem a gente, mas o que a Sony faz é basicamente destravar o FPS e botar o jogo numa resolução maior no PS5. Tipo, isso pra mim não justifica cobrar mais por um jogo. Hoje em dia tem muita coisa que faz isso automático, né? O próprio sistema é capaz de fazer isso automático, então não sei se é realmente... O Smart Delivery faz isso, ele pega o jogo exatamente. E você tá rodando num console mais poderoso, então taca 4K, taca 120 FPS, taca não sei o que. Aí não, PS5 você tem que fazer um patch de melhoria, você tem que destravar. Aí, pra colocar o VRR no PS5 já foi um parto. Nem são todos os jogos que tem, e o Xbox tem VRR desde o Xbox One. Tipo, não, sabe? sem contar essa história de versões diferentes, né? Que às vezes é um rolê pra você baixar o jogo numa versão, e aí o pessoal fica analisando a versão do PS4 rodando no PS5, que tá com um frame rate melhor do que a própria versão do PS5. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Atelier Ryza 2 saiu ano passado. A versão do PS5 saiu mais ou menos uns 15 dias depois do lançamento do jogo. Não tinha como você transferir o save da versão do PS4 para o PS5. E a versão do PS5 tinha queda de frame rate, enquanto a do PS4 ficava capado em 60 FPS. Tá vendo? E ainda, além, você tá pagando ainda por uma tecnologia que é bosta. Esperando pela... Sabe, por uma tecnologia que é mal feita. A Microsoft, ela fez uma tecnologia de Smart Delivery que é muito mais inteligente, funciona de uma forma melhor. E ela arcou com os custos disso, ao invés de jogar pra cima do consumidor. Enquanto a Sony criou uma tecnologia de retrocompatibilidade e tá jogando em cima da gente a responsabilidade de pagar por isso. Eu tô esperando pra ver como que vai funcionar o Gran Turismo 7 com o PlayStation 5 virado de cabeça pra baixo. Você vai pegar. Eu acho que nesse caso vale a pena ser um pouquinho advogado do diabo aqui, porque a gente tá falando muito bem do Smart Delivery e tal, realmente uma tecnologia muito boa, mas em muitos casos o resultado prático, às vezes do PS5 fica superior por causa do negócio do patch, de você fazer um patch e tal, porque você trabalha mais minuciosamente no código do jogo, em vez de você deixar um algoritmo fazer tudo por conta própria. Então, tipo, quem acompanha canais de análise, tipo, Digital Foundry da vida e tal, realmente é muito prático você colocar ali um jogo e ele achar a versão, entre aspas, melhor e entregar pra você. Só que, querendo ou não, você não tem a melhor performance nisso. Você abre mão de algumas coisas pra você ter a facilidade. Então, tipo, o Smart Delivery, ele não é também o mundo perfeito. O mundo perfeito seria uma tecnologia que fosse a nível de software, que é o caso dos patches que a Sony lança para os jogos dela, só que é de graça. Sim, seria o que a Sony faz sem repassar o custo para o consumidor. É literalmente isso, esse seria o mundo perfeito. Ela fez até o Horizon. O Horizon foi o último que recebeu esse upgrade, só que é errado você repassar esse custo para o consumidor, sabe? Eles estão desenvolvendo uma tecnologia, criando alguma coisa, pagando por isso e dividindo a conta. Sim. Sabe, falando 50 para cada um, a gente paga essa conta. Tá errado. Eu tava falando antes do VRR, né? Eu até esqueci de falar o que é para as pessoas que não conhecem muito, que é o Variable Refresh Rate. É tipo taxa de atualização variável, que é quando o seu console, a taxa de atualização das imagens fica igual à da TV e você percebe menos variações de queda de frame. Então, por exemplo, se você tá jogando Elden Ring, você tem variação de frames que vão de 60 a 30 FPS. Sem o Variable Refresh Rate, você consegue ver esses engasgos mais visíveis. Então você sente o jogo pior.
quando você tem esse sistema, você sente o jogo mais fluido, por mais que o jogo não esteja rodando melhor. Então é mais ou menos isso. Então, tipo, tem jogos que com um variable refresh rate no PS5, eles ficam muito bem, e dentro do Xbox Series X e S, você ainda consegue ver algumas quedas de frame. Então por isso que o Smart Delivery ele não é tão preciso assim. Ele é bacana, ele ajuda. Você tem o VRR do Xbox lá funcionando nativamente também. Mas pelo PS5, ele ser específico para aquilo, cada jogo precisa ser atualizado para poder usar esse recurso. Os ports e remasters, então eles acabam ficando com uma qualidade maior no PS5, tá? Não estou sendo sonista aqui, pelo amor de Deus. Eu prefiro engolir um garfo do que defender a empresa. Mas é a realidade, porque são números, assim, são gráficos. Não dá pra negar números. Infelizmente, fatos são fatos. Não, e você trabalha num portal de tecnologia, você pesquisa isso todo dia. Isso tudo que você traz aqui. As pessoas elas vêm assim, não, porque você está defendendo a Sony, porque não, a Microsoft tem o Smart Delivery que é melhor. E, tipo, gente, quando você faz uma análise quantitativa dos dados, você não tem como mentir, sabe? Eu não tô criando isso do nada, é só ver lá o canal do Digital Foundry, que você vai ver resultados melhores no PS5 do que no Xbox Series. Xbox Series ainda é um baita console, mas essa diferença, ela vem desde o lançamento deles. Tipo, o Xbox Series X, por dentro, ele é incrivelmente mais poderoso que o PS5, em questão de peça de hardware, em questão de núcleos CUDA, não, CUDA não, porque não usa a placa da NVIDIA, mas de unidades computacionais. Ele é muito mais forte que o PS5, mas o PS5 ele entrega uma performance melhor, porque você tem o software funciona melhor com hardware, nesse caso. A Microsoft ainda tem que aprender isso, e por isso que os ports e remasters e remakes no PS5 ficam melhores, basicamente. Mas é o seguinte, port e remaster, eles são importantes no começo de uma geração. Já virou uma tradição você começar uma geração. Não foi o caso do Switch, por mais que o Switch ele esteja portando tudo o que o Wii U teve, é mais uma questão de, assim como o Muri falou, Pokémon é portado por necessidade, a Nintendo tá portando os jogos do Switch simplesmente para não ficar lá, né? Numa plataforma que vendeu 23 milhões, tá lá abandonada, flopada. Então ela tá pegando, e é uma das maiores... Queria falar que aqui a gente tem 2 dos únicos 3 membros que tem um Wii U no Brasil, né? Exatamente. Eu não tenho mais. Oh, meu Deus. Vendeu? Eu vendi, porque eu comprei o Switch parcelado, e aí eu vendi o Wii U, e aí foi assim, a vida é assim. Só que o Wii U me arrependi, eu queria ter... depois eu pensei, poxa... não vou me desfazer do meu Wii U não, porque ele é a versão do Wind Waker, etc. Pois eu não tenho. E aí, assim, agora, por exemplo, igual a gente tava falando do Play 4, né? Vale a pena, porque ele tem tudo junto ali. O Wii U não dei essa mancada. Mas enfim, um dia eu pego um de volta. Eu acho que o Wii U não vai encarecer, não. O Wii U vai continuar barato. O problema é a lojinha, né? Depois... mas o que você já tem na sua conta, você consegue baixar, mesmo com a lojinha fora só do que ar, aí né? eu achei mó trampo, né? Que eu tinha que ter os dados do antigo. Então é o seguinte, os remasters e os ports, eles são importantes no começo de uma geração. Não foi o caso do Switch, né? Porque o Switch, ele remasteriza jogos do Wii U, ele porta jogos do Wii U, exatamente porque, assim como o Muri falou, Pokémon é remasterizado, é refeito por necessidade, né? E portar do Wii U também a necessidade de não se perder uma das maiores bibliotecas first party que a Nintendo já teve, uma das maiores e melhores, num console flopado que vendeu 23 milhões. Então existem muitos ports ali nessa vida do Switch, nesses 5 anos, o que mais tem é port do Wii U, mas o ano de 2017, que foi o ano do lançamento do Switch, tem muito jogo original, tem muito jogo novo. Então ela não fez desse artifício de usar ports e remasters para segurar o começo de uma geração, mas é muito comum que isso aconteça. Então quando você está começando uma geração, é normal você pegar uns projetos, vamos remasterizar um jogo porque é mais rápido, é mais barato, vamos portar um jogo antigo e aí a gente coloca ali para vender na loja. Enquanto isso a geração ela vai se formando, ela vai se criando, né? Ela vai tomando forma. Então existe essa importância dos ports e remasters para segurar uma geração e, claro, para revitalizar os jogos e manter a história viva de alguns jogos, né? Porque o jogo às vezes ele se perde, ele vai ficar
lá pra sempre e vai ficar perdido num console, numa plataforma que ninguém mais vai ter, que ninguém mais vai jogar. Então você mantém a história daquela franquia, daquele jogo viva, se você remasterizar, se você fizer um remake. E infelizmente alguns vão se perder mesmo, né? Pra sempre, né, Konami? Mas, sei lá, às vezes a gente vê uns jogos assim, tipo Eternal Darkness, que por mais que a IP seja da Nintendo, hoje em dia, todo ano ela renova, ela paga o boleto lá e renova a IP, a gente não sabe que tipo de problema ela encontra para remasterizar um jogo desse, né? Se os direitos, às vezes um personagem que tem os direitos que você não pode usar, mas você tem o nome da IP, então a gente fica, pô, faz o jogo aí, né? Eu sempre gosto de falar, pô, você atualiza os direitos do jogo todo ano, faz logo esse remasteriza esse jogo, faz um remake. O Eternal Darkness tinha que ser remake, porque ele é um jogo do 64 que foi passado pro GameCube, né? Então ele já é bem, assim, sofrido. Mas, ainda assim, você não sabe que tipo de problemas você tem ali, de empecilhos legais que existem. E aí vai passando o tempo e simplesmente se perde no meio do caminho. Então você acaba perdendo obras muito boas, como Eternal Darkness, o tal do Mario RPG, que a gente não sabe que tipo de problema, se tem um problema para passar esse jogo para frente, que ele simplesmente não aparece. Até o Earthbound já entrou na bagunça e o Mario RPG não entra. Então a gente fica naquela de, será que tem uma briga? Será que tem um problema? Será que a Square não deixa? Será que a Square não pode? Sabe? O que eles fizeram naquele jogo que simplesmente ele não vai para lugar nenhum? Então tem alguns jogos que a história deles vai acabar se perdendo no meio do caminho, porque na hora de refazer ou de remasterizar tem um empecilho ali, algum probleminha que ou então é preguiça, né? Ou então a empresa não quer fazer, não sei. Porque perderam o código original, o que eu não duvido, tá? Tem isso muito acontece. caso que isso acontece. Isso aconteceu com Final Fantasy VIII, não é? Ou Final Fantasy VII normal? Olha, a Square, ela jura que ela perdeu o código do Kingdom Hearts e ela teve que refazer o jogo. Eu já entro de novo na mesma história do Crash, porque se aquele Kingdom Hearts 1 torto daquele jeito, problemático daquele jeito, foi um jogo refeito, eu não confio mais na Square. Eu não confio no trabalho dela. Porque, cara, eu acho muito engraçado esse negócio de perder código, né? A pessoa guarda o código que é um disquete, o disquete oxida. Derrubou o disquete no chão? Qual é o problema, cara? Alguém passou e roubou a bolsa do Nomura junto com um disquete, aí é complicado, né? Eu tenho 2 backup de cada episódio, cada gravação bruta do fator replay. Como que as pessoas perdem um código de um jogo que custa milhões de dinheiros e vários dólares e a pessoa vende por vários dinheiros? E aí você perde o código do jogo? Tipo, você simplesmente fala, acabou o jogo, acabou, acabou. Mas a gente olha pra isso. Ai, deleta pra espaço que a gente tem que fazer o 2. Não é possível uma coisa dessa, cara. Esse negócio de perder código eu acho muito absurdo, eu acho muito bizarro. Muito bizarro. Sei lá, eu acho uma situação muito estranha. Esse episódio ele dá um gancho bem bacana pra gente fazer um outro episódio mais tarde. Aí você e o nosso ouvinte, diga aí se você quer ouvir. A gente falar sobre emulação como forma de arquivar não, mas tipo de manter esses jogos vivos. Preservação, né? Preservação, isso. Obrigado, essa é a palavra. Tá ouvindo, Nintendo? É isso aí, Nintendo. O que é preservação? A Nintendo que não sabe o que é um ISO, porque aparentemente ela não tem os ISOs dos próprios jogos, ela devia ouvir isso e querer ouvir essa conversa de emulação como preservação. Eu fiquei sabendo... Porque não adianta você ser uma empresa que se diz contra a pirataria, mas ao mesmo tempo você não faz o seu trabalho pra preservar seus próprios jogos. Então... Exatamente. Isso, é a própria. Mas esse episódio foi direcionado, viu? Exatamente. Esse comentário aí, ele foi direcionado. Mas aqui, eu vi uma notícia de que a Sony contratou um rapaz lá, eu esqueci o nome dele, que era pra... Jorge, mentira. Quem? Jorge. É o Jorge o nome do rapaz. Mentira, né? Não, pode continuar. Contratou o rapaz pra poder... É um cara conhecido, assim, entre a questão de preservação de jogos. E aí a Sony contratou ele pra que ele lide com essa parte de preservação dentro da Sony. Não sei como é que
que vai ser, não foi divulgado como que vai ser, o que vai ser, mas eu sei que anunciaram que a Sony contratou ele para cuidar de preservação. Então assim, talvez a Sony já esteja começando a olhar para esse lado um pouquinho. Veremos. Viu, Nintendo? Contrata o Jorge. O sobrinho do Jim Ryan que sabe abrir um emulador, basicamente, no PC. É o hack. Nossa, olha só que não vai fazer, que não vai mandar um cease and desist pros emuladores, né? Não, a Nintendo ninguém sabe mexer com isso. Ela fala assim, ó, não pode fazer nada com o meu material, não pode fazer manual, não pode fazer fotinho, não pode emular os jogos. Aí você pergunta, você sabe emular os seus jogos? Ela fala, não, também não vou fazer. Mas você vai relançar seus jogos clássicos? Não. Não, é assim, vocês não podem refazer meus jogos, vocês não podem emular meus jogos, mas eu também não vou fazer nada para preservar. Se você quiser jogar, eu vou refazer o Metroid Prime 1, se você quiser jogar o 2 e o 3, você compra um GameCube e um Wii. Hoje o objetivo era ser bem direto sobre o que é um port, um remaster, um remake, como ele funciona, qual que é a importância dele. Então a gente citou alguns jogos por alto, a gente não vai fazer, seu favorito, e o que você quer, porque a gente vai voltar nesse assunto. A gente só fez esse episódio hoje para não ser banido da podosfera, mas a gente vai voltar nesse assunto para falar mais sobre os remasters e os remakes, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Aí a gente vai entrar nos jogos. A gente veio para falar um pouco da problemática num geral, né? O que é, como que funciona, se o preço tá justo, por que se ele serve para segurar a geração, se ele serve para enrolar o consumidor, às vezes serve também. Mas a gente queria criar esse panorama. Depois a gente volta nesse assunto, a gente já vai deixar isso engatilhado e a gente vai voltar nesse assunto para entrar especificamente em alguns remasters e alguns remakes e alguns ports e falar dos jogos em si. O que a gente acha dessas experiências e se eles são nossos favoritos. A gente faz uma lista do que a gente gosta, do que a gente ainda quer que seja remasterizado. Então a gente vai deixar isso para um segundo episódio. A gente já faz uma parte 2, então esse já fica valendo como parte 1. E a gente volta nesse assunto de remasterização para poder falar um pouquinho mais dos jogos em si. E você que está ouvindo esse episódio aí no seu agregador favorito, não esquece de assinar o feed do agregador, porque é importantíssimo assinar o feed. Você recebe notificações de novos episódios. Eu fiquei sabendo que o Spotify ele não anda notificando. Já vieram reclamar para mim umas 3 vezes. Fala, o Spotify não tá avisando dos episódios do Fator Replay. Aí eu falo, puta merda, né? Vou ter que ligar lá pro Spotify. Mas é o seguinte, segue em outros agregadores. Baixa o Amazon Music, baixa o Google Podcasts. Se você tem iPhone, baixa o Apple Podcasts. E segue em vários. E aí, mesmo que você não ouça, você recebe a notificação e aí você vai ouvir no que você gosta, você vai ouvir no seu favorito, porque nós estamos em todos, estamos no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Podbean, Radio Public. Procura lá, Fator Replay. Se você tiver algum agregador que você viu e não tá o Fator Replay, avisa a gente que a gente tenta inserir manualmente num agregador novo. E não esquece de seguir a gente no Twitter, @FatorReplay. Marca a gente quando você ouviu um episódio, quando você ouviu alguma coisa que você gostou, fala lá que você gostou. Pode marcar o perfil do Fator Replay, pode marcar a gente também, vir conversar com a gente, porque manda a gente DM. gosta de... Manda DM, isso. Manda DM pro Muri. Muri Tunholi, ele é sonista. Por que não? Pelo amor de Deus, não. Pare com isso. Oh, não. Mentira. Oh, não. Não. Como eu disse, eu prefiro engolir um garfo do que defender empresa, gente. Pelo amor de Deus. Aqui a gente não defende empresa, não. Aqui a gente sabe que a empresa não é mãe. Só a Epic. A Epic é mãe. Mas a gente sabe que as empresas são tudo meio escrota. Mas marca a gente lá no... falando que você ouviu os episódios, que você gostou. Eu sou @oangelux.
o Flávio, @FlávioAltamilde, o Renan, @RenanFKT, a Kelzinha, @KelFLuz, o Muri, @MuriTunholi e o Wash, @Lottermus. Marca a gente lá, fala que você está gostando do episódio, que você gostou do que você ouviu. Sugere pauta pra gente, pode mandar um e-mail no fatorreplay@gmail.com. Manda sugestão de pauta, sugestão de indica, fala o que você quer ouvir, que a gente tá aqui pra conversar com vocês, e se a gente gostar de alguma pauta que vocês sugerirem, a gente vem, faz a pauta e conta quem foi que indicou. Então não esquece de seguir a gente no Twitter, porque lá é a nossa base, é de lá que a gente posta as informações, notícia todo dia, novidades sobre os jogos e os episódios, e na Twitch /FatorReplay, que a gente está fazendo lives quase todo dia. A gente está firme com a Quinta Hearts, toda quinta-feira a gente está jogando Kingdom Hearts, e enquanto a gente vai passar esse episódio para uma engine mais atualizada, fica com a gente que você tá no Fator Replay, e semana que vem a gente volta com Indica. Um beijinho e até mais. Tchau, tchau. Beijos, tchau. Valeu. Beijos.